Salve, salve, nação tricolor! Estamos começando mais um episódio do nosso Passaporte FC podcast. E hoje estamos na Portão 5 no Morumbi. Um restaurante, uma pizzaria, um lugar que vale a pena você vir conhecer. Estou recebendo aqui o Gabriel Neres. Opa, tudo bem? Valeu. E Emanuel. Esses caras conhecem tudo do Morumbi. Eles são guias responsáveis por conduzir você quando vem ao Morumbi fazer o tour. Gabriel, não pode chamar de... De Gustavo Neri. Gustavo Neri, né? Jogou bola igual ele? Não, eu joguei pessimamente futebol na minha infância e hoje também brinco, mas sempre foi daquela questão, né? Zagueiro bruto, chutando, bicão. O Manuel tem cara de que foi jogador, hein? Que isso, pô. Só a cara, então. Só a cara. Só. Cara, me conta. Vocês estão aqui no Morumbi, sempre fazendo os tours, rodando com o pessoal. E esse prazer, cara, de estar trabalhando no São Paulo, de estar trabalhando no Morumbi, todo dia estar no Morumbi, todo dia conhecer pessoas novas, de vez em quando ter contato com os jogadores. Como que é essa experiência? Cara, pra mim, eu tô aqui fazendo esse trabalho aqui na Passaporte desde 2019. É sempre gratificante essa questão, porque, além de tudo, passa o sentimento de torcedor, né? Tem dia que até eu converso com os meninos aí no dia a dia que você tem que, tipo... Caramba, tô aqui, tô no Morumbi. Você começa do nada a cair a ficha da dimensão de onde você está, né? E, claro, é sempre desafiador, porque você tá passando uma emoção para outro torcedor, então é mais que uma questão informativa, é passar uma emoção para outra pessoa que tá vindo, conhecendo o estádio, então, na minha visão, é algo gratificante. É trabalhar com sentimento, né? Sim, sim. É trabalhar com realização de sonhos. Com certeza, não só da parte dos visitantes, mas da nossa. Com certeza por estar fazendo parte do clube que a gente sempre torceu. Então, é sensacional, né? Eu tava, antes, a gente conversou aqui, a gente bateu papo, né? E eu queria levar um pouquinho para quem tá em casa, né? Para quem tá longe. Porque nós temos torcedores do São Paulo em todos os estados, né? Então tem gente que está nos vendo no Amazonas, no Rio Grande do Sul, e não tem a possibilidade ainda de vir a São Paulo e ir ao Morumbi e fazer o tour. Vamos passar para essa turma um pouquinho da experiência do que é o tour, de como funciona o tour. Quando eu chego em São Paulo, eu venho ao Morumbi, qual o portão que eu tenho que procurar para começar a minha experiência do tour? Perfeito. Acessando ali o estádio pelo portão 2. Pelo portão 2, já vai conseguir ver o balcão ali da Passaporte FC, já vai ter o logo do Morumbi Tour. E ali a pessoa que já comprou pelo site, ela já consegue identificar a gente para fazer o check-in, para iniciar o tour. Agora uma história pessoal, né? Certa vez a gente veio ao Morumbi, uma turma de amigos, e nós chegamos até na porta do portão 2 e ficamos meio receosos de entrar, né? E alguém da Passaporte na época, que eu não vou lembrar quem foi, falou, entra, vem conhecer. Isso é uma experiência muito nobre pro torcedor, porque o torcedor, ele acha que ele tá muito longe do Morumbi, né? E a Passaporte, ela é justamente esse caminho, de você poder ter o acesso ao teu sonho, que é conhecer o estádio, conhecer os jogadores, né? Conta a emoção da turma quando entra. Como que é ali no balcão, o primeiro contato? Cara, já vi de tudo. Já vi pessoa que chega ali chorando, já vi pessoa que chega em prantos, que chega fazendo videochamada com o pai, que tá às vezes lá no outro estado. Vem gente de Roraima, Rondônia, gente do Acre, já veio pra cá, gente de tudo que é lugar do país. E quando chega ali, a emoção bate de primeira, isso sem nem ver o campo, sem antes de ver o campo. Entramos, fechamos o nosso pacote, vamos começar o nosso tour. A gente sai pelo Concept Hall, e aí? E aí, no Concept Hall, o próprio guia já começa a fazer a parte inicial, cumprimentando as pessoas, dando as boas-vindas, e também já começa a andar pelo Concept Hall, que é essa área comercial, e explicando um pouco sobre essa área. Então, um exemplo, dando as boas-vindas, falar que o Concept Hall é a área comercial do estádio. Alguns falam, foi fundada no ano de 2007, com o intuito de ser uma área comercial, de arrecadar fundos para o clube. Fala dos restaurantes e lojas que tem no local, informando mesmo, falando das cadeiras térreas, dos camarotes. E também fala sobre capacidade ali do estádio, que é 66 mil, e assim vai. E aí já vai informando o público, dando já o pontapé inicial do passeio ali no Concept Hall.
Ali vocês têm uma história ali que eu acho muito legal. Vocês fazem a brincadeira do maior público, não é? Isso. Sim, verdade. A gente gosta de brincar com isso, né? Porque muitas pessoas acreditam que o maior público da história do estádio foi em um jogo de futebol. Mas o maior público contabilizado... Não vai contar. Não vou contar. Tá Não, não vou deixar contar. Por quê? Nós vamos manter essa história pra você. Quando você vier fazer o tour, você lembra os meninos. Eu quero saber o maior público da história do Morumbi. Vai contar aqui. Show. Fechou? Beleza, combinado? beleza, combinado. Saímos do Concept Hall. Qual é o próximo caminho que a gente vai seguir? Bom, o próximo caminho é o caminho dos ídolos. A gente acessa o caminho dos ídolos, onde atualmente tem uma homenagem a 102 ídolos lá naquela espécie de calçada da fama ali do estádio. E o caminho dos ídolos foi inaugurado em agosto de 2018, com esse intuito mesmo de fazer homenagem a jogadores que passaram aqui pelo São Paulo e são considerados ídolos ali. A gente faz uma breve explicação. Falamos de jogadores que a gente tem mais aptidão, que a gente gosta mais, assim, tipo, na hora, assim, pra lembrar, né? Pelo menos eu faço isso, não sei como o Emanuel faz. Sim, também. A gente aproveita pra curtir o momento e falar do jogador que a gente tem um Isso, carinho exatamente. especial, né? E é legal, quando eu fiz o tour, eu fui procurar o Palinha. Né? Fiquei procurando, enquanto eu não achei o Palinha. Fui lá, tirei a foto, que o Palinha é... Né, Palinha? Palinha é nosso... Cara, eu tenho um macete que eu sempre paro na estrela do Luiz Fabiano. Porque dos jogadores do recente, assim, foi um dos jogadores que mais me marcaram. Então é um macete ali no caminho dos ídolos pra eu continuar a parte do texto ali, eu paro na estrela do Luiz Fabiano. Ó, tá Luiz Fabiano, Miller, Raí, Zete e alguns lá de trás, me ajuda? Cara, desde 1930, que é quando o clube é fundado, de ordem... Leônidas randômica, da Silva, tem o Leônidas Arthur da Friedenreich, tem o Teixeirinha, tem muitos jogadores que as pessoas não conhecem porque já fazem muitos anos, mas que valem a pena ser lembrados. Mas são ali. parte da nossa história, Sim, né, Sim, cara? exatamente. Isso é legal. Exatamente. E o louco é que o torcedor, quando ele vem aqui ao estádio, na parte de tour, ele não só conhece parte estrutural, ele também começa a se apaixonar mais pelo São Paulo, porque ele começa a conhecer mais da história do clube. Sim. A gente consegue atribuir essa questão, então eu acho isso também muito, muito bacana da parte do tour. Sim. Aí saímos do caminho do ídolo. Subimos, é uma rampa, né? O caminho ele é numa rampa. Ali você vai conhecer, você vai ver, né, as fotografias, e é muito bem feito, né, cara? Sim, cara. É muito bem feito. Conseguiram resgatar com qualidade imagens de jogadores que jogaram na década de 30, 40, 50. Aí subimos a rampa. Me explica um pouquinho o que a gente vai ver dali pra frente. Bom, do lado, tipo, se for subindo do lado direito vai ter o memorial, e do lado esquerdo vai ter o Salão Nobre. E atualmente a gente acessa o Salão Nobre, onde ficam os principais troféus ali, onde a gente começa a contar ali mais a parte histórica. Bom, entramos então no Salão Nobre e ali a gente vai contar um pouco da história do Morumbi. Sim. Quando foi fundado o Morumbi? Conta um pouquinho pra mim da história, a origem do Morumbi. Cara, o Morumbi ele é uma obra que demorou 17 anos para ser concluída, mas ele foi inaugurado 10 anos antes da sua finalização, em 1960, no dia 2 de outubro de 1960. É um estádio que já tem 62 anos de idade, é um dos estádios mais clássicos do país, e ele foi criado, né, porque o Cícero Pompeu de Toledo, presidente do nosso clube naquela época, na sua gestão, idealizou todo o sonho da construção da nossa casa, porque o São Paulo até então jogava no Pacaembu. Nós já fomos possuidores do estádio do Canindé, que hoje pertence à Portuguesa, mas em determinado momento nós repassamos ele para a Portuguesa para quitar algumas dívidas e para dar início então ao sonho na década de 50 da construção do maior estádio particular do mundo, né? Naquela época foi almejado com a construção da maior casa de futebol do mundo particular, almejando a construção de um estádio com capacidade para 150 mil torcedores. E de fato nós conseguimos realizar esse sonho, tanto que o lema da comissão para o estádio é: esse é um sonho que seja grande. E o Cícero conseguiu ver o estádio? Pronto. Infelizmente não, porque Cícero Pompeu de Toledo ele veio a falecer em 1959, ele teve problemas cardíacos, complicações, né? E com isso ele não conseguiu ver o jogo inaugural. E esse jogo inaugural é louco, que o Emanuel ele falou um pouco, é louco porque não tinha mais fundos para continuar a construir o estádio. Então eles, de certa forma, forçaram nessa inauguração para arrecadar fundos para o estádio continuar a ser construído. Então, mas já tinha também, com ele em vida, ele já sabia que com ele em vida o nome do estádio seria em homenagem a ele. Ah, ele já sabia. é uma pressão sabendo. Uma promessa que o Aldo Natel, que era o sucessor do Cícero, fez para ele foi que ele continuaria e finalizaria o projeto, e não só isso, mas que ele batizaria o estádio com o seu nome como forma de homenageá-lo. Uma homenagem mais do que justa
na nossa humilde opinião, já que ele foi importantíssimo para a história do clube. E é legal, né, cara, que a gente vê as fotos, uma planície, nada em volta, só o começo da construção do estádio. Então, assim, para quem não é torcedor do São Paulo, mas mora em São Paulo, mora no Morumbi, é interessante você vir aqui conhecer, porque você vai conhecer um pouquinho da sua história também, porque reflete muito a história de São Paulo, né? Sim. Após a construção, o ganho imobiliário em volta do Morumbi é algo absurdo, né? A cidade, ela se moveu para cá também, e isso trouxe urbanização, isso trouxe crescimento para a cidade. Então, a construção do Morumbi, ele não é só pro futebol, ele é um ganho para a cidade, né? Primeiro jogo no Morumbi. Foi um jogo contra o Sporting de Portugal. São Paulo venceu por 1-0. E quem fez o gol do São Paulo foi o Arnaldo Polfo Garcia, mais conhecido como Peixinho. Peixinho. Ué, eu já ouvi essa expressão, cara. Interessante é que esse lance, né, que fez o gol do Arnaldo Polfo Garcia, batiza não só o nosso estádio, mas também o famoso lance que nós temos no folclore do nosso futebol brasileiro, que é o gol de Peixinho. Naquela época era chamado somente de gol de mergulho ou gol de cabeça. E o que acontece é que o nosso Arnaldo Polfo Garcia, né, com seus 1,60 de altura, naquela ocasião era um ponta-direita do time. Ao lado dele jogavam outros grandes jogadores que eram protagonistas de fato da equipe. O Arnaldo já era mais jovem, era uma promessa ainda do time. E ao lado dele jogava o Gino Orlando, que é o segundo maior artilheiro da história do clube, com 233 gols ao longo da história. Gino Orlando, que era um exímio cabeceador. E ao lado esquerdo do Gino Orlando, o canhoteiro, que naquela época era comparado, inclusive, com muitos dos jornalistas falavam que ele parecia o Garrincha pela esquerda. Então nós tínhamos esses dois jogadores puxando o protagonismo do time e o Peixinho ali na direita. E ele herda esse apelido do pai dele. 1,60 m de altura, que é bem pequeno. E o Peixinho, ele herda esse apelido justamente do pai dele, que também foi jogador de futebol, jogou pelo Ipiranga aqui em São Paulo, também pelo Santos, e era chamado de Peixe. Aí a gente tem um ditado popular que diz que filho de peixe, peixinho é. E aí com a partida se iniciando, a jogada muito comum, como o Gino Orlando era um exímio cabeceador, a jogada que o São Paulo sempre buscava naquela época era cruzarem a bola na área para buscar o cabeceio do Gino Orlando. Só que aí o Jonas, lateral direito, ele dribla dois marcadores portugueses, vai até a linha de fundo, cruza essa bola no meio da área, só que chovia bastante, então ele erra a força do cruzamento. A bola, que era pesadíssima naquela época, ele cruza um pouco mais forte do que deveria, ela atravessa a área, passando do Gino Orlando que tinha ido para o primeiro pau. Quando ela vai cair meia altura na segunda trave, é o espaço que o Arnaldo Polfo Garcia encontrou para se infiltrar na área, e aí com sua baixa estatura ele conseguiu, mergulhando na bola, cabecear para o fundo da rede, marcar o primeiro gol aqui do nosso estádio. O narrador Geraldo José de Almeida, o saudoso Geraldo José de Almeida. Vamos fazer aqui agora também, né? Por favor, Manuel, deixa para você fazer. Vamos fazer a narração, vamos fazer a narração, pô. Rapaz, olha, então, eu não consigo replicar exatamente como o Geraldo José de Almeida, claro, que era radialista e era São Paulino, assumidamente São Paulino. Ele era amigo pessoal do pai de Arnaldo Polfo Garcia. Dessa forma, ele se emociona naquele lance, e ao invés de narrar simplesmente como gol de Arnaldo, gol do São Paulo, ele narra o lance então da seguinte maneira: ultrapassagem pela direita de Jonas, driblou dois marcadores, foi até a linha de fundo, cruzou essa bola na área, passou, Gino Orlando entrou na área, Arnaldo, gol de Peixinho, para batizar o colosso tricolor, porque filho de peixe, Peixinho é. São Paulo no marcador 1, Sporting de Portugal 0. A Globo, que uma hora dessa tá vendo nosso podcast, já tá falando assim, olha, o Galvão aposentou. Ah, não, já vamos buscar o menino agora pra vir. Exatamente. Né? Já imaginou o Manuel transmitindo aqui a final da Libertadores? Que isso. Parabéns, cara. E é legal, gente, ouvir as histórias, ver a história, porque tem muita foto, tem muita história, né, ali dentro. E os meninos, cara, eles sabem detalhes mesmo que fazem a diferença, te emocionam. Ouvir essa narração lá no local, entender o que está acontecendo, é muito bacana. Estamos no memorial, os troféus estão todos ali, ok? A galera pode tirar foto com o troféu? Claro. O que tem além do troféu, assim? Conta um pouquinho do que é o memorial. O que tem ali hoje no memorial? Então, no caso, o local onde ficam os troféus agora, como o Neres falou, é o Salão Nobre, que é um local onde ocorrem as principais... Está no Salão Nobre. Salão Nobre. Onde ocorrem as principais solenidades do clube, né? As principais reuniões que definem o futuro politicamente falando do São Paulo. E ali circulam os conselheiros, circulam a presidência, a diretoria, por esse espaço. E aí, utilizando já desse espaço, a gente colocou, além dos estantes dos principais troféus,
nós colocamos também 2 estandes que são homenagens a 3 atletas importantes para a nossa história. Um pelo futebol, que é o Leônidas da Silva, diamante negro, mentor do gol de bicicleta, e os outros 2 que são Ademar Ferreira da Silva e o nosso querido Éder Joffre. Aí a gente fala um pouquinho sobre esses atletas também para mostrar que São Paulo não se resume à sua principal modalidade, que é o futebol, certo? Você tá em casa agora, tá comendo chocolatinho, tá comendo um chocolate, um diamante negro. Tem relação com São Paulo? Sim, total relação, porque Leônidas da Silva, que foi um dos atletas do São Paulo, ele tinha um apelido de Diamante Negro, porque ele era um jovem promissor negro, então Chateaubriand, né, colocou esse apelido nele de Diamante Negro. Inclusive, um dos chocolates, né, o chocolate, no caso, foi em homenagem a Leônidas da Silva. Ah, isso é muito legal. Além do futebol, qual mais você falou que tá ali? O Ademar Ferreira da Silva, que foi recordista 2 vezes como atleta do São Paulo no salto triplo, em 52 nos Jogos de Helsinki na Finlândia e em 55 nos Jogos Pan-Americanos do México, onde ele consegue quebrar o próprio recorde estabelecido por ele anteriormente. Interessante é que de 52 os atletas tinham 6 tentativas de salto à sua disposição para buscar a sua marca, a melhor marca possível, e naquela época o Ademar conseguiu o feito extraordinário de em 4 tentativas seguidas quebrar o próprio recorde mundial. Ele salta uma vez recorde mundial, salta a segunda vez recorde mundial, a terceira vez novamente um recorde mundial e a quarta vez novamente um recorde mundial. Os jurados ficaram espantados com aquele feito e não tiveram outra escolha senão pedir para que ele humildemente desse uma volta, saudando todos os torcedores presentes. Ele dá essa volta e essa volta vem a ser conhecida por todos nós nos dias de hoje de maneira popular como a volta olímpica, que é a volta que os times realizam no futebol quando eles são campeões de algum título. Cara, é muita história, né, cara? O São Paulo ele tá presente não só no futebol, né, cara? Mas na história do futebol. Sim. O Peixinho, a volta olímpica, tudo aqui, cara. Tudo gente nossa. Sim. Isso é fantástico. Isso é fantástico. Voltamos. Pode tirar foto, então? Com o troféu, Pode tirar foto à vontade. Mas qual o troféu que tá lá? Bom, agora temos nossos principais troféus, como a nossa última conquista, o Paulista de 2021. Aí tem os 3 mundiais, né? O troféu unificado. 3 mundiais. Né? Só a gente, né? Os 3 mundiais, né? O troféu unificado, né? De 92 e 93 e o troféu de 2005. Temos os troféus comemorativos também dos mundiais de 92 e 93. Temos a Taça da Libertadores. Temos o nosso tricampeonato brasileiro 2006, 7, 8, que é outro feito inédito, né? Ok, saímos do Salão Nobre. Próxima parada é... O anel intermediário das cadeiras numeradas. A gente vai seguindo por ele caminhando, enquanto a gente vai falando um pouquinho mais sobre algumas histórias. Aí fica a critério do guia, né? Onde ele escolhe contar cada história. Mas, por exemplo, a gente conta a história do Peixinho, do Arnaldo Pofo Garcia. E, em paralelo a isso, a gente vai falando sobre o estádio em si, né? Um anel que é totalmente coberto, trazendo a possibilidade do torcedor para assistir a partida nesse setor mais confortável, digamos assim, aquém das mudanças climáticas. E também vai falando sobre o estádio enquanto a gente caminha para as arquibancadas, que é o ponto mais alto da questão de altura, de visão do estádio para o torcedor. E quem gosta de tirar uma foto, gente, é o melhor lugar para tirar foto, né? É maravilhoso. Sim, Acima você vê o estádio todo lindo, maravilhoso. Não hoje, porque hoje nós estamos com a troca do gramado, né? Mas é o lugar que você tem que vir, você tem que tirar a foto. É maravilhoso, cara, é maravilhoso. É maravilhoso. Sim, é o ponto mais alto, como o Manuel já falou. E também, muitos torcedores, eles pegam e falam, trazem um relato assim pra gente. Nossa, é muito diferente estar aqui sem ter ninguém. Ou se não, pessoas que nunca vieram aqui falam, nossa, meu sonho é estar aqui em jogo. Então já bate a emoção. Já teve tour que, poxa, teve um senhor que falou, nossa, estava aqui na final da Libertadores de 92, exatamente nesse setor, então já traz uma informação, a memória, né? Então é bem gratificante essa questão também. Como também já tivemos outros relatos também muito emocionantes de, por exemplo, um senhor que tinha 90 anos, São Paulino desde a infância, e nunca tinha pisado no Morumbi. Então, para ele, aquele momento marcou bastante. Imagina, aos 90 anos, a primeira vez dele pisando aqui no estádio e vendo as arquibancadas. E hoje a arquibancada também, ela tem uma atração à parte, né? Sim. Visualmente os grafites, né? Que são homenagem a 92 e a 93. Sim, os grafites são homenagem aos elencos de 92 e 93. E tem, cara, é muito legal ver a foto, né? O grafite do Tele, ficou muito bonito, do Zete. Te remete a toda aquela história, né, cara? Vocês são novos, né? Vocês não chegaram a ver
92 e 93. Eu sou de 96, não consegui ver. Eu lembro onde eu tava, eu lembro da emoção da final. Ê, palhinha. Mas saímos do anel superior e vamos... Aí a gente dá início à segunda metade do tour, que nós gostamos de falar que são os bastidores do estádio, onde o torcedor, a gente traz pro torcedor aí a experiência de fazer o mesmo caminho que os jogadores realizam antes de subir pro campo. Cara, eu acho que é a parte mais louca do tour, viu, cara? É muito emocionante, porque aí a gente desce e vai pro embarque e desembarque. Isso, né? a gente vai pra área de embarque e desembarque, apresenta o local, né? O ônibus, quando você tá assistindo o jogo, você vê um ônibus chegando. Você vai conhecer aquela parte, onde os jogadores descem do ônibus e pegam o caminho. Sim. Aí é com vocês. Isso, aí a gente já explica pra eles onde eles estão, né? Porque muitos dos torcedores não têm essa dimensão que eles vão realmente passar pelo mesmo local que os jogadores. E eles passam pelo túnel que é destinado às duas equipes caminharem pela zona mista. Zona mista é um saguão, recebe este nome justamente por se tratar de um espaço onde ficam de um lado os jornalistas, de um lado do gradil ficam os jornalistas aguardando justamente para realizarem essa primeira interação, esse primeiro registro com os atletas enquanto eles caminham para os seus vestiários. Se você não sabe aonde é a zona mista, você vai fazer um favor, vai entrar no YouTube, Passaporte FC, vai pegar os episódios da primeira temporada, que foram todos gravados na zona mista. Vou fazer o merchan aqui, é claro, já trago de volta a galera. Assista, vale a pena, lá tá o Souzinha, tá Ju Canalha, Cocielo, Palinha, Júnior, quem mais? Me ajuda aqui, esqueci de alguém? Júnior do Pinto gostei bastante. Leandro Guerreiro, Dodô, cara, só ídolos. Assiste a primeira temporada lá que você vai gostar. O pessoal chega e vai conhecer a zona mista. Sim. Ali onde ficam os repórteres, onde os jogadores vão passando e os repórteres fazem, né, a sua cobertura. E dali pra frente? Depois desse ponto, a gente conhece uma sala de coletiva de imprensa, onde os treinadores concedem entrevista ali no estádio. O treinador do time adversário concede entrevista primeiro, depois o nosso técnico, o Rogério Ceni, concede entrevista naquela sala. E ali a gente apresenta, né, um pouco da estrutura e também tem alguns troféus de mundiais, Libertadores, que a gente faz uma dinâmica de fotos com o torcedor lá, que é bem bacana. O pessoal pode ir sentar na cadeira que hoje... Claro. Senta ali, senta na cadeira onde a imprensa fica destinada, aí é bem legal. Show. Saímos da área de coletiva. Próximo passo. Aí, né, onde digamos que é um dos nossos carros-chefe, né? Que é o vestiário do clube. Cara, o vestiário é onde também o pessoal se emociona muito, porque a gente vai descendo e acessa o vestiário ali. Quando a gente abre a porta e eles dão de cara ali com a área de aquecimento, é onde gera mais a comoção, assim, do pessoal. Acho que é ali que tem um estalo que a pessoa fala, eu tô aqui no mesmo lugar que os jogadores vêm toda semana para as partidas do São Paulo. Então, tipo, é um momento bem legal. É interessante, cara. O meu primeiro tour, quem fez o primeiro tour comigo foi você, mano, não foi? Sim. Cara, na hora que entrou, eu peguei o vestiário, que eu entrei, Diegão só sabia olhar pra cima. ficava assim, cara, ficava emocionado. É extremamente emocionante, cara. Se você pensar que ali Tele Santana deu suas palestras, que ali foi a preparação para os nossos títulos, né? Que os jogadores se preparam para poder ir ao gramado ou no intervalo voltam, né? É uma coisa emocionante, cara. É fora do normal. Fora do normal. Você poder ver o local onde são colocados os uniformes, entrar, rodar, passear ali. Sim, cara. Fora a dinâmica, né, do chute ali que a gente faz, de tentar acertar o ângulo. Então, isso é uma coisa legal, cara, de falar. Logo vai ter até novidades sobre isso. Tem a área de aquecimento, tem um gol. E no gol, colocaram uma trave interna. Uma trave interna. Forma um quadradinho, cara, que passa a bola. E o pessoal fica batendo. Quando você vier fazer o tour, você vai ter a oportunidade de chutar. Se você chutar e acertar esse ângulo, né, você ganha o troféu. É isso? Exatamente. Logo tem notícias sobre isso. Vocês vão saber logo. E o primeiro tour que eu fiz, tinha uma freira. Cara, você lembra disso? Nossa, você lembra? Resgatou a memória agora aqui? Eu não lembro. Tinha uma freira, ela fez o tour todo com a gente, aí todo mundo chutou, aí ficou, né, olhava para um lado, olhava para o outro, e aí, a senhora não vai? E ela falou, não sei. E ela foi lá e chutou. Então, é um momento que mexe, cara, adulto com criança, porque a criança quer acertar, o adulto quer acertar, as mulheres batem também, né? Sim. Querem acertar.
E pensar que ali, cara, quem chutava ali era o Rogério Ceni, meu irmão. Era o Rogério Ceni, ele não devia acertar muito não, né? Ah, pouca coisa, né? Ele não devia acertar Até muito, hoje não. tem brincadeiras dele, né? Com o vestiário, com o atual elenco, ele Os jogadores. chutando. Ah, é? Tem, Sim, tem, os vídeos tem. dele com o Nestor acertando o ângulo. Meu, os caras tiram uma resenha danada ali naquele ângulo. Aí você vai ter oportunidade de chegar, entrar, conhecer. Pode levar sua camisa. Pô, pode levar sua camisa, pendurar lá no... pendurar, tirar as fotos. Fica bem legal. E acho que isso também é uma experiência legal também, né? Tipo, se estiver aqui no vestiário, com a sua camisa personalizada. Né? Você tem aquela parcela de como é ser um jogador. Imagina, você no vestiário do São Paulo, onde passaram tantos craques ali ao longo da história, colocar com a camisa com o seu nome personalizado ali no cabide e tirar uma foto. Isso me lembra um pouco um outro produto que a Passaporte tem, Sim. que é o Vou Jogar no Morumbi. Sim, sim. Nossa primeira temporada, ela foi toda baseada no Vou Jogar no Morumbi. A gente contou ali o dia a dia, a história do... Né, desse Evento, né? evento, mas eu não queria falar isso, não era evento a palavra que eu queria. Dessa realização de sonho. Porque você vir jogar bola no Morumbi, no estádio, com um ídolo, né? Igual Dodô, Palhinha, tal. Sempre Palhinha, né? Uma coisa fantástica. Aí eu tava acompanhando o pessoal que ia jogar com o Lugano, né? Aí eles chegaram, passaram pela zona mista, foram pro vestiário e chegou no vestiário todas as camisas já postas. Aí eles estavam aquecendo e logo entrou o Lugano. Aí o Lugano foi dar a palestra pra eles. Cara, é uma coisa Surreal, né? surreal, cara, é surreal. Nessa edição, eu tive o privilégio de estar trabalhando no vestiário. Cara, surreal mesmo. Verdade. Eu parei um pouquinho pra dar uma olhada, assim, eu mesmo fiquei arrepiado, fiquei, caramba. Poxa, sabe o que eu achei? Sabe o que eu achei legal do jogo? Tava o Cicinho, né? O Cicinho veio, deu uma entrevista, conversou com a gente. Foi uma baita entrevista também, cara. Aí saiu. O Cicinho jogou contra quem, cara? Teve um ídolo que ele jogou contra. Foi Cicinho Miller. Miller. E foram pro campo e o negócio acontecendo, né? Cara, o Cicinho desceu bravo, cara. Desceu bravo em cima. O que aconteceu? Não, cara, toquei a bola no gol, na frente do gol. Era só o cara fazer o gol e o cara errou. Bravo. Os caras são altamente competitivos. E o cara que errou o gol falou assim: pô, Cicinho, calma, é tranquilo, cara. Você não pode errar o gol. Aí voltaram no segundo, na hora que virou, né? O campo, o cara foi e fez o gol. Aí foi lá, abraçou o Cicinho. Aí, ó, viu? Eu errei o primeiro, mas não erro o segundo. Então, assim, é uma experiência que o cara vai ter, que é uma partida, meu amigo. E é um contra o outro. Os caras não querem perder, não. Então, quem vive esse momento, vive intensamente uma partida no Morumbi intenso, né? E o cara sai dali, né, cara? Sai lá do vestiário, faz o aquecimento, faz o papo. Não, detalhe que nessa experiência que você falou agora, que você citou, tem muita gente todo mundo quer marcar um gol no Morumbi. Todo mundo. Então, a galera que tá na zaga, às vezes, sai lá pra frente no final do jogo querendo marcar esse gol. Mas eu tive relatos de torcedores que estavam nessa experiência que falaram: pô, meu, tinha a chance de fazer dupla de zaga com o Lugano. Você acha que eu ia subir? Pra ele depois me cobrar. Eu, particularmente, não subiria, ficaria na zaga. Faria o que ele falasse. E eu sou zagueirão, né, cara? Um zagueirão. Dá pra olhar pelo porte. Eu também. Belo zagueiro. Não passa nada, não passa nada. Nada, porque... Bom, enfim. Próximo vou jogar no Morumbi, vocês vão entender. Aí, estamos no vestiário. Sim. O papo vai, né, cara? O papo vai lá na frente, volta. Sai do vestiário, pega o túnel. Isso, a gente acessa o túnel de acesso a campo, e lá a gente conta a história do túnel, que o túnel foi inaugurado ali no ano de 2019, porque estabelecendo, né, um padrão da FIFA para o estádio, que o estádio foi sede da Copa América no ano de 2019, então teve que atribuir essas questões da FIFA. E então, com isso, a gente faz essa explicação e afins. É um outro lugar também que é uma baita experiência, porque ali, onde os jogadores fazem o perfilamento, tem toda a história do São Paulo. Sim. São as frases que são frases icônicas do São Paulo, né? Como que é se for pra ser? Ah, cara, tem a da moeda. A moeda, Que é bem interessante, é onde a moeda cai em pé. Um pouquinho dessa história, cara. É uma história que ela... É uma frase, na verdade, que ela faz alusão a uma história que acontece no final da década de 30, começo da década de 40. E pra quem não sabe, São Paulo é fundado em 1930. É o clube, dentre os grandes, é o mais novo aqui do estado de São Paulo.
E aí, naquela ocasião, logo no comecinho da nossa história, o São Paulo viu ocorrer uma hegemonia por parte dos nossos dois rivais aqui da capital, né? O Corinthians e o Palestra Itália, naquela época o Palmeiras, onde só as duas equipes se alternavam pelo posto de campeão paulista. Então, um ano era um, outro ano era outro, e assim foi por mais de 10 anos. Até que em 43, toda essa história tem uma mudança a nosso favor, e tudo isso se origina de um simples comitê de organização. Estavam ali todos presentes para organizar o Campeonato Paulista daquele ano, de 43, de 1943, todos os representantes dos clubes daqui do estado de São Paulo, reunidos, né? Como de praxe, eles já faziam nos anos anteriores. E aí sempre rola, na mesma época do ano, pelo menos até hoje, aqui quem gosta de futebol aqui em São Paulo, sempre rola essa pergunta nos debates esportivos na televisão, que foi a seguinte pergunta: quem será que vai ser o campeão paulista esse ano? Fizeram essa pergunta, rapidamente um senhor se levantou, e devido à situação que já era recorrente de alguns anos, ele respondeu com o seguinte ar de deboche: ah, mas é muito simples, só os dois mesmos times sempre ganham, não vale nem a pena a gente entrar nesse debate, que é perda de tempo. É mais fácil nem entrar em campo e tirar na moeda. Se der cara vai ser o Corinthians, se der coroa vai ser o Palmeiras. Ele respondeu dessa forma, o que obviamente deixou um representante do São Paulo enfurecido com tamanha falta de respeito. Ele se levantou naquele mesmo momento e questionou ali para todos: como assim, mas e o São Paulo? E aí todos que estavam ali presentes responderam: São Paulo? Deram risada da cadeira e responderam: São Paulo só vai ser campeão quando a moeda cair em pé. Obviamente querendo falar que aquilo é impossível de acontecer, menosprezando. Porém, foi o que aconteceu, né? A moeda caiu em pé e graças ao Leônidas da Silva, o diamante negro, inventor do gol de bicicleta, ele que chegara no ano anterior com uma maior contratação de São Paulo até aquele momento, ele liderou o grupo que viria a ser conhecido como Rolo Compressor, passando por cima de todos os nossos adversários e faturando então o título de 1943 do Paulistão, fazendo com que a moeda caísse em pé. Essa é a história que deu origem a essa frase que é tão icônica e que a gente resgatou aí para a identidade do clube. Tá lá, cara, tá lá a frase no túnel. Você vai chegar, vai sair do vestiário, vai chegar no túnel, vai estar a frase. Você vai lembrar do podcast, vai tirar uma fotinha lá, vai marcar o @da passaporte, porque, cara, é só emoção. Lá tá a 93. Um túnel 92. trazendo fotos bem emblemáticas na década de 30, que é quando o clube é fundado, traçando uma linha do tempo até os anos mais recentes, até a última conquista internacional, que foi a Sul-Americana de 2012. Aí posiciona a turma. Vocês fazem um negócio que é muito legal, cara. Conta. A gente posiciona a turma, né? E aí a gente explica, né, as questões sobre o gramado e afins. E a gente faz a questão do grito de Vamos São Paulo, né? Da energia da torcida pro portão ali abrir. Então a gente coloca o hino do São Paulo naquele momento. E enquanto eles gritam, o portão vai abrindo. E aí eles sobem com o hino do São Paulo ali. E é ali que gera também a emoção do torcedor de que tá chegando próximo ao gramado, tá subindo a campo ali. Então é bem legal essa parte. É muito boa. Aí a gente vai subir. Você dá de frente pro gramado. Você vai, né? Vai estar ao lado do gol. E vai se caminhar pro escudo. Sim. Aí no escudo você pode tirar foto no escudo. Pode conhecer um pouco, né? A visão. Não a visão nossa de arquibancada, mas a visão do jogador, né? Porque dali você vai olhar o estádio por completo. E é fantástico, né, cara? A gente até brincando que naquele momento eles cumprem com essa dupla função, né? Eles são torcedores, mas eles estão no mesmo local dos jogadores na hora de subir pelo túnel. Aí a gente vai até o escudo, vai falando sobre algumas coisas, curiosidades sobre o estádio também, fala dos telões, também foram acrescidos para a Copa América de 2019, são os maiores da América Latina. Vai falando um pouquinho sobre onde ficam as transmissões de televisão. E explica, né, que as transmissões de TV ficam entre o Palinha e o Raí, porque agora, um detalhe bem interessante das arquibancadas é que cada um dos 12 portões de acesso das arquibancadas estão com o nome de um dos jogadores da escalação inicial contra o Barcelona, por conta da data que se completou 30 anos, agora em dezembro, no ano passado, 30 anos do primeiro Mundial. Eles colocaram a escalação dos 11 iniciais, e coincidentemente, por ter 12 portões, conseguiram colocar no 12º o nome do Tele Santana. Nada é coincidência. Nada é coincidência. É coincidência. Verdade. E dali você, né, como eu te falei, você tem a visão do campo. Cara, me conta um momento que você lembra como torcedor assistindo da arquibancada o São Paulo. Cara, não tem como deixar de citar a primeira vez que eu pisei no estádio. Fui para assistir a primeira partida que eu vi aqui no Morumbi, foi em 2008, São Paulo e Vasco. E meu pai que me trouxe. Curiosamente, meu pai, ele não é São Paulino, ele é vascaíno. Ele me trouxe para assistir São Paulo e Vasco. São Paulo ganhou, já era São Paulino, eu já tinha pedido pro meu pai para torcer para um time aqui do estado, né?
E aí ele me trouxe, São Paulo ganhou de 4-0. E o detalhe mais legal é que foi 2 gols do Rogério Ceni, 2 do André Lima, 2 do Rogério Ceni, um de falta e um de pênalti. E o Rogério Ceni, em toda a carreira dele de 25 anos, ele só marcou 2 gols em uma mesma partida 5 vezes. Eu tive o privilégio, na primeira vez que eu pisei no estádio, eu consegui assistir o meu maior ídolo no futebol, marcando 2 gols. A pergunta é difícil agora. Um momento, você lembra do estádio sem ser relacionado ao São Paulo. Cara, eu tenho uma memória de 2007. Foi um jogo da seleção brasileira, foi Brasil e Uruguai, cara. 2-1 e foram 2 gols do Luiz Fabiano. O Luiz Fabiano salva a seleção brasileira naquele jogo. Cara, eu lembro que a torcida começou a gritar Luiz Fabiano ele era atleta do Sevilha na época. E foi emocionante pra ele, né? Porque foi fazer os 2 gols aqui. E pra mim, eu era, tipo, tinha 11 anos na época. Então foi uma das memórias que eu tenho, assim, do estádio. Que pra mim, cara, fervia ali. Era jogo da seleção. Eu nunca tinha visto o jogo da seleção. Eu tô muito o Morumbi antes. Sim, frequentei. Então eu frequento desde os meus 11, 12 anos o estádio. Eu vinha com amigos meus e depois, com a maioridade, aí era quase todos os jogos eu já vinha. Mas aí, tipo, quando eu era menor de idade, eu vinha mais quando amigos meus, pais de amigos meus vinham. Entendi. Ó, lembramos da seleção. A seleção jogou muito aqui. Pelé jogou muito aqui. Sim. Né? Nós perdemos Pelé há pouco tempo. Fica a nossa homenagem também ao rei. E a história do Morumbi, a gente volta no que a gente já falou. Ela não se refere somente ao São Paulo. Sim. Né? É uma história muito grande que envolve muita gente, muitos times. Vários campeonatos foram decididos aqui, até mesmo sem o São Paulo. Né? Antes se jogava, se decidia muitos jogos aqui. Então uma possibilidade para quem quer conhecer um pouco da história do futebol, tem que fazer esse tour, né, cara? Tem que passar nesse tour. Nós paramos no campo. Vamos sair do campo e vamos retornar para onde agora? A gente retorna para a área comercial, né, para o Concept Hall, onde a gente se despede dos torcedores, a gente agradece pelo momento que a gente passou juntos ali e tal. Esqueci de um detalhe. Chegamos no Concept Hall, voltamos. Você vai aproveitar e vai lá no Tele tirar uma foto na estátua do Tele, que é bem à frente da entrada do Portão 2 da Passaporte. Sim. O que o Tele fez é algo que não tem preço, né? O ídolo que você fez o tour com ele. Posso contar uma experiência à parte? Uma vez ocorreu de eu estar fazendo tour e eu trombar com um ídolo meu. Não foi programado, não foi nada planejado, mas eu terminei um passeio e aí o Luiz Fabiano estava aqui no estádio. Pra gravar a carta de aposentadoria dele, que ele postou inclusive no Instagram dele. Caramba! E cara, eu travei, cara. Eu fiquei assim, eu tinha visto ele já de longe. E aí eu, tipo, não queria causar aquele alvoroço, ele tava gravando com a equipe dele, e aí os torcedores não tinham percebido, mas eu já tinha visto, né? O detalhe que eu tava na arquibancada, eu mandei uma mensagem pro pessoal, tem alguém no gramado, tem um rapaz no gramado. Quem que tá no gramado? Pelo amor de Deus. Não, aí me respondeu, é o Luiz Fabiano, relaxa. Aí eu falei, só que eu não falei nada pro pessoal do meu tour. A gente fez o tour normal, descemos e eu doido pra terminar o tour, pra ele ir correndo atrás do cara, não consegui. Terminando o tour, eu não sabia onde ele tinha ido. Quando eu tô na área de embarque e desembarque pra gente subir pra área comercial, o Luiz Fabiano, a gente anda de costas, a gente apresentando o tour. É uma das habilidades dos guias da Passaporte, cara. Então eu tava chegando. Essa questão de andar de costas tipo, às vezes eu tô no shopping, tô andando de costas. Natural, assim. Passei com a família. Então eu tava de costas, eu vi os torcedores falaram, é o Luiz Fabiano ali? Cara, quando eles falaram, tipo, sabe quando você fica... Foi igual você com o Palinha, então eu tremi, assim. Um dos meus maiores ídolos, eu fiquei, caraca, e eu olhando ele ali, eu não sabia se eu pedia foto, se eu fiquei travado, congelado. Os caras aproveitaram na hora e ficaram filmando enquanto ele falava com os torcedores. E aí eu acabei saindo na carta de aposentadoria do Luiz Fabiano, cara. Tá lá. Tô eu travado assim, olhando pra ele. Antes de pedir a foto, depois eu pedi uma foto com ele. E aí, Nery? Lugano. Cara, Lugano. A gente tem a tour com ídolo aqui e a primeira vez que eu fiz um tour com ídolo, consegui trabalhar com essa questão no tour do Lugano. Nossa, porque jogo de zagueiro, né? Tento, na verdade. E com não joga, gente, não joga. Não, eu brinco,
E, cara, desde de infância, o Lugano foi o jogador que eu tive a maior identificação e tal. Gostava do estilo dele jogar, a raça e tudo. Então, a primeira vez que eu tive a possibilidade de também poder conversar com ele, até de âmbito de trabalho e tudo, cara, foi bem legal. E eu tive uma possibilidade também de conversar com, né, não foi tour, mas não vou jogar com o Souza. Que o Souza, cara, eu era muito fã também do Souza e eu tive a possibilidade de conversar com ele sobre futebol apenas, assim. E também pra mim foram questões marcantes aqui trabalhando. Souza eu brinco, Souza é o padrinho. Eu amo ele de paixão, cara. Ele é uma pessoa fantástica, tem um coração maravilhoso. Aproveitando, teu ídolo Lugano. Dia 25 de março agora, nós temos o tour com o Lugano. Então, se você ainda não garantiu a sua vaga, entre no @passaportefc. Lá você vai saber como conseguir participar do tour. Então, vamos lá. Procura tua vaga que tá acabando, tá no finalzinho, hein? Se não tiver mais, não é culpa minha. Demorou. Pessoal, obrigado, gente. Obrigado mesmo. Cara, vocês são fantásticos. Obrigadão, Diego. Essa resenha, ela é boa aqui no podcast, mas venha pessoalmente. Vocês vão conhecer pessoas maravilhosas que vão contar a história do São Paulo, vão contar a história do Morumbi. Você não pode ficar sem passar por essa experiência na sua vida. Obrigadão, gente. Valeu. Valeu, galera. Um abraço.